Olá, pessoal. Então, vamos continuar falando sobre ondas. Imaginando então com relação à onda, quando a gente pode formar uma onda, né, ao ter uma corda, né, fixa a uma parede, como aqui na figura, e a gente fazer movimentos para cima e para baixo, de modo que essa corda vai começar a se movimentar, demonstrando, se a gente fosse olhar na imagem parada, teria esse formato aqui, né? Então, conforme a gente vai movimentando, a gente veria, se for mais rápido, a gente vai ver essa imagem aqui bem mais rápida, bem acelerada, quase não daria para ver essas diferenças, esses detalhes, né? Se a gente fosse fazer um pouquinho mais devagar, poderia ser mais fácil de observar. E se desse para tirar uma foto desse movimento, veríamos a corda, né? Destacada aqui, explicada como nesse esquema. E aí nós vamos explicar alguns, vamos dizer assim, algumas partes, né, em relação a esse eixo aqui, né, essa linha imaginária aqui. Nós vamos explicar o nome de algumas estruturas aqui para entender um pouco mais como as ondas são, né? Então, nós vamos falar dessas características, vamos começar falando da amplitude. E aí nós vamos ver que a amplitude, ela equivale, né, ela se dá entre a distância, né, de uma crista, essa parte aqui, essa parte alta aqui, então, temos uma crista aqui, outra crista, temos três, né? Então, a distância entre a crista, essa parte mais elevada, vamos dizer assim, mais acima, né? Ou mesmo a distância do vale, que seria a parte baixa, né? Então, teríamos nessa figura aqui dois vales, né? Então, a amplitude é essa distância entre a crista e esse ponto de equilíbrio aqui, onde a corda, nesse ponto aqui, ela não está vibrando, ela só vibra daqui para cima ou daqui para baixo, mas esse ponto aqui, vamos dizer, central, ela não está vibrando. Então, se for calculado essa distância aqui, né, ou da crista para esse ponto de equilíbrio, ou do vale para o ponto de equilíbrio, vamos ter a amplitude. Então, o quanto essa onda, né, ela se distancia, né, desse ponto de equilíbrio. Indica, portanto, a quantidade de energia que a onda está propagando, né. Supondo que a crista seja bastante elevada, mais acima, então tem bastante energia envolvida por conta desse cálculo da amplitude, né? Ou mesmo o vale, né? Se for vale ou crista mais baixo, mais curtinho, aqui próximo ao ponto de equilíbrio, tem pouca energia envolvida. Tanto é que a gente observa que se a gente for movimentar esse braço bem, um movimento bem amplo, assim, levantar bem a mão, a crista vai lá em cima e baixar bem, o vale vai bem lá embaixo. Então houve mais energia, a gente gastou mais energia para que esse braço, né, possibilitasse esse movimento da corda. Agora, se a gente fizer um movimento mais curto com esse braço, ou seja, vai gastar menos energia, né, a gente vai ver que a amplitude, né, vai ser bastante menor. Então, vai ter menos energia aí sendo propagada, certo? Bom, e nessa figura aqui nós vemos ondas com amplitudes diferentes, né, que é o que a gente estava comentando. Se a gente for fazer um movimento pequeno com o braço, amplitude menorzinha, a gente vê simbolizado por essa flecha aqui, né, na direção para cima e para baixo. Mostra que está em movimento, né, esta corda aqui. Quando a gente vê essas flechas bidirecionadas, né, com duas direções. Já no caso B, nós vamos ver uma amplitude maior, as flechas, né, um pouco maiores, mais distantes ali do ponto de equilíbrio, tanto a parte de cima que é a crista, a parte de baixo que é o vale. Então houve mais energia, né, para fazer com que essa corda se movimentasse. E a mesma coisa do caso, né, A, essas flechas no caso B, mostrando que essa corda ela está em movimento. Então mostra que não está estática, embora a imagem, né, a gente vai ver ela estática,
certo? Então, essas flechas aqui, elas são bem importantes na física, né? Elas vão indicar algumas situações. Bom, pessoal, com relação ao comprimento de onda, é possível calcular a distância, né, entre uma crista e outra, ou entre um vale e outra, né? Lembrando esses nomes aqui, crista acima e vale abaixo. Então, calculando a distância entre as cristas ou entre os vales, nós vamos ter o comprimento de onda, certo? E aí ele pode ser maior, né, se a distância entre as cristas for maior, ou entre os vales, ou o comprimento menor, se a distância for menor aqui. E a gente vai ver que o comprimento menor mostra, né, que há mais energia colocada nesse processo, né, porque ele se repete bem mais vezes ao longo do tempo. A gente vai ver o tempo mais adiante, na próxima, olha só. Com relação ao período, né? Período é uma palavra relacionada a tempo, né? A gente pode pensar um período de aula, é um tempo, né? Um intervalo de aula lá de 50 minutos, 1 hora, enfim. Então, nós estamos falando com referência ao tempo. E aí, na física, pessoal, do Sistema Internacional de Medidas, o tempo é medido em segundos, tá? Em segundo. Então, essa é a unidade padrão. Claro que no dia a dia a gente vai pensar em horas, né? Às vezes, dependendo do que a gente quer dizer, em dias, semanas, anos, né? O tempo ele pode ser medido em diferentes unidades. Contudo, no sistema internacional, ele é pensado em segundo, certo? Até por a relação com um tipo de onda, a onda eletromagnética da luz, que ela é bastante rápida, então a gente tem que pensá-la em segundo, né? Para poder fazer uma medição mais exata. Então, período é o tempo em que a onda leva para executar uma oscilação completa ou deslocamento de um comprimento de onda. Então, aquela relação, né, entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, certo? Pode fazer a contagem de quantas oscilações ocorrem em determinada unidade de tempo, dando a frequência da onda. No sistema internacional, a frequência ela é pensada em hertz. Como ela está pensada em hertz, ela é expressa em hertz, esse hertz ele está relacionado ao segundo. Tá? Então, por isso, a gente não pode, se tiver algum probleminha envolvendo hora, a gente vai precisar converter para segundo. Né? Lembrando que cada hora tem 3.600 segundos. Então, vamos esquematizar esse período nesta figura. Essa imagem aqui, nós vemos a corda um pouquinho, bastante clara, né? Não está uma resolução muito boa, mas cada crista aqui está indicado por esse pontinho em vermelho, tá? Com relação a esse ponto de equilíbrio, ou vale aqui, ó, abaixo, esse ponto vermelho também em relação ao ponto de equilíbrio, né? Aí a crista aqui novamente. Bom, então nós vamos observar aqui, nós temos entre uma crista e a próxima crista, né? Nessa corda que está se movimentando, nós vamos medir o comprimento de onda, essa distância. E aí nós vamos observar que se nós fôssemos medir mais adiante, começássemos a medir com essa corda aqui, ela já está baixando, então aqui nós temos o vale, vai começar a subir aqui a crista. Entre essa distância e a próxima também vamos ter o comprimento de onda. Agora medindo um pouco mais abaixo, entre esse vale e esse próximo vale, o comprimento de onda. Continuando, entre a crista e a próxima crista, o comprimento de onda. Entre a crista e a próxima, o comprimento de onda. E aí nós vamos observar que em determinado instante um ponto da corda é uma crista, ponto em vermelho, ao completar um período inteiro, esse ponto será novamente uma crista. Então, conforme vai passando um determinado ponto, conforme vai passando um determinado período, né, um determinado tempo, nós vamos observar que foi completado, né,
esse período. Tá? Então, a relação do período é o tempo que a onda leva para executar uma oscilação completa, ou também chamado de deslocamento de um comprimento de onda. Então, o tempo que leva para uma crista encontrar a outra, né? Ou melhor, um tempo que leva, né, esse comprimento de onda aqui. E isso é medido, né, em segundo. E o quanto tempo leva para que a onda execute essa oscilação, esse movimento, né, é chamado período e é medido em hertz. Tá? Esse período a gente pensa em frequência da onda, o quanto aquela frequência, né, o quanto aquela onda ela leva para completar o seu movimento. Isso se chama frequência. Então é isso. Obrigada, pessoal, e até a próxima.